Macros no Excel. A macro serve para repetir a sua ação. Vamos criar uma macro. Na guia Desenvolvedor, no grupo Código, agora clicaremos no comando Gravar Macro. Por padrão, ele traz como nome macro 1. Caso queira colocar duas palavras, como macro, exemplo, com espaço não vai ser possível colocar o nome da macro, então tenho que colocar um underline. E assim daria corretamente para estar utilizando esta macro. Tecla de atalho é a tecla que nós utilizaremos para estar executando a macro. Vamos colocar, por exemplo, Ctrl F e armazenar a macro em. Temos aqui três opções de armazenamento dessa macro que é criada. A gente pode armazenar como pasta de trabalho pessoal de macros, nova pasta de trabalho, e também como esta pasta de trabalho que é o padrão e assim deixaremos. A descrição é um descritivo que nós poderemos informar do que se trata esta macro. Deixaremos por padrão em branco. Quando eu clicar no botão OK, preste atenção que este comando gravar macro ele vai estar modificando. Clicando em OK, veja que ele modificou. Isso significa que a partir de agora, qualquer ação que é feita na minha planilha está sendo gravado pela macro. Após a conclusão da macro, eu posso parar a macro clicando aqui no comando para gravação ou aqui também na minha barra inferior aqui do Excel, também posso clicar aqui para parar a gravação da macro. Vamos então criar a nossa primeira macro. Veja que tudo que eu fizer a partir de agora será gravado. Vamos clicar aqui então na célula A1 e vamos escrever um nome, por exemplo, um nome qualquer, Excel. E faremos a formatação normalmente desta palavra. Mudaremos então a fonte, aumentaremos o tamanho da fonte, faremos o autoajuste de largura e assim estaremos formatando esta célula com uma palavra. Depois que nós concluímos então essa parte da criação da macro, voltamos na guia Desenvolvedor. Basta apenas parar a gravação da macro, dando um clique no comando para a gravação ou aqui no rodapé aqui do Excel. Vamos clicar aqui então, clicando em parar a gravação. Minha macro, então, ela foi gravada. O que a macro gravou? Ela gravou a seleção da célula 1, ela gravou eu escrevendo a palavra Excel, e assim ela foi gravando todo esse passo a passo. Então, a macro ela grava todas as ações que foram realizadas na planilha. Vamos pressionar agora a tecla Ctrl Z para deixar no estado anterior, ou seja, como que não tivesse ter sido feito nada, absolutamente nada. Lembrando que ao criar a macro, nós também colocamos uma tecla de atalho, que é a tecla Ctrl F, que seria a tecla que iria executar esta macro. Então, vamos pressionar a tecla Ctrl F, veja que a macro executou. Se eu clicar em qualquer célula e pressionar Ctrl F, veja que a minha macro ela vai sempre estar executando na célula A1. Por que então que ela sempre vem para a célula A1? Porque esta primeira gravação de macro, nós gravamos uma macro estática. Ou seja, a macro vai sempre acontecer na célula A1. É uma macro estática. É uma macro que não pode acontecer em nenhum local das minhas células.